Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos, irmãs, amigos, do qual estou muito feliz com a receptividade dos irmãos, das irmãs no Spotify, com o nosso programa semanal Vamos Falar com Jesus, né? Que a gente faz sozinho, mas entre aspas, porque na verdade vocês, de todas as redes sociais, de todas as mídias, dos streamings, fazem comigo, né? Eu só estou sozinho fisicamente, mas estou com vocês. Né? Vocês abraçaram a causa e a tarefa de Jesus para a humanidade. Isso é lindo, gente. Não vai passar despercebido por Deus, pela espiritualidade, pela fé e pelos amigos. Tenho certeza. Um dia vocês vão, não digo falar comigo porque, né, mas reconhecer, vão lembrar. Ah, naquela encarnação, aquele rapaz tinha razão, aquele velho, aquele homem tinha razão. Eu participei, eu trabalhei. E muito obrigado aos amigos, às irmãs do Quai, principalmente, né, que são os que mais comentam, os que mais compartilham, os que mais deixam mensagens, né, os outros também, mas que mais deixam mensagens edificantes, que nos dão um incentivo de continuar, porque quando dá aquela fraqueza, dá aquele não vou gravar hoje, hoje não, aí eu vou, olho o Quai lá, dá uma olhadinha, né, postar um corte, aí essas mensagens edificantes, né, que, que estão reverberando, né, estão mudando suas vidas. Mas a minha também está sendo mudada. Então, é uma via de mão dupla, né? Vai e volta. Então, tudo aquilo que nós pensamos, tudo que nós desejamos, vai e volta. Então, muito obrigado. Que todo o amor, todo o carinho, todo o respeito, todo o incentivo que vocês dão para essa pessoa, através das mensagens, né, dos emojis, dos coraçãozinhos, né, das figurinhas, que eu acho hilário, acho legal. Vocês recebem e eu recebo. Então, é uma via de mão dupla e muito obrigado. Feitas as apresentações, hoje vamos falar dois assuntos. Por que dois assuntos? Porque, como eu vou falar o primeiro, a cura do homem com a mão atrofiada, já foi meio que para os amigos do Spotify semana passada e para os amigos do Face e do Core, foi ontem, né? Explica no recado no sábado, que foi mais ou menos isso. Então, e aí vamos partir para a multidão se aglomera em torno de Jesus. Então, eu vou ler o primeiro, né? A cura do homem com a mão atrofiada, comentar um pouco, e depois vou passar para a multidão se aglomera em torno de Jesus, que é o nosso verdadeiro estudo de hoje. Então, pode ser que dure uma hora, pode ser que dure uma hora e meia, que dure duas, só Deus sabe. Bora lá? Bora lá! A cura do homem com a mão atrofiada. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 9. Capítulo 12, versículo 9 até o 14. E no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 6 até o 11. Novamente, entrou na sinagoga, e ali estava um homem cuja mão estava atrofiada, imaginemos, né? Digamos que estava assim, né? Estava atrofiada. E observavam, e o observavam, para ver se nos sábados ele, Jesus, o curaria, para que o acusasse. Diz ao homem que tinha a mão atrofiada. Ou seja, quem diz? Jesus, né? Jesus fala ao homem que tinha a mão atrofiada. Levanta-te, vem para o meio, vem para o púlpito, vem para o centro da igreja, do templo religioso. E Jesus pergunta ao homem atrofiado:
é lícito no sábado fazer o bem? Não, e pergunta a todos, né? Jesus pergunta a todos, porque Jesus está no templo, está lá no púlpito, né, religioso. Pergunta a todos, então, né? Chama o cara, né? Como se o cara está perto aqui, né? E aí, é lícito, faz a perguntinha, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? É permitido fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Salvar uma vida ou matar? Pergunta forte, né? Imagina vindo de Jesus. Eles, né? Eles quem? A plateia, os fariseus, os escribas, os futuros acusadores, né? Porém, só biquinho calado, silenciaram, olhando em derredor deles, né? Olhando, se cochichando, né? Com ira, né? Furiosos, afligindo-se da dureza de coração deles. Diz ao homem, ou seja, Jesus, aí Jesus olha para o homem e diz: estende, estica a tua mão. Aí o homem com a mão atrofiada esticou. E foi restaurada, né? Estava com a mão assim, né? Jesus restaurou. Como a outra. Após saírem, né, do templo, os fariseus imediatamente formaram um conselho com os herodianos contra ele, a fim de matá-lo. Porque tinha toda aquela lei que nós explicamos no vídeo anterior, né? Sobre o sábado, né? Que era uma lei, era proibida, era lei religiosa e lei civil, né? Era proibido estar nas ruas, proibido estar vendendo alguma coisa, estar comprando, estar trabalhando, era proibido, né? E aí Jesus fazia as coisas no sábado, fazia a semana toda, mas fazia no sábado, palestrava, ensinava, viajava, né? Curava, ou seja, trabalhava, né? Porque Jesus é um trabalhador, assim como vocês. Jesus é um trabalhador, só que é um trabalhador diretamente, mas direto, né? De Deus, né? Deus é o dono da empresa, né? Que é o universo, que é o mundo. Jesus é o gerente. Os profetas são os supervisores. E nós, os colaboradores, os trabalhadores. É tudo uma engrenagem, uma cadeia, e tudo funciona. Só que Jesus, né, relata, tem que dar o relatório do trabalho dele, das funções dele, direto para o dono, né, para Deus. Então, Jesus estava trabalhando nos sábados. E isso está mexendo com o ego, com o orgulho dos herodianos e dos fariseus, tristemente, dos religiosos. E aí por isso que Jesus fez a pergunta, é lícito, ou seja, é da lei, é permitido salvar uma vida ou matar no sábado? E eles não souberam responder, por quê? Porque não podia fazer nada, nem tanto matar, muito menos salvar vida. Se você ficasse doente naquela época, meu irmão, era morte. Porque nem teu pai, nem tua mãe, e nem você iria salvar uma mãe, um pai, um filho, uma filha, por quê? Porque a lei não permitia. Herodes ia prender, Herodes ia crucificar, Herodes ia judiar, Herodes ia chicotear, ia matar e fazer o que então não fazia nada. E aí quantas vidas se perdiam, quantas oportunidades de saciar a fome, saciar a sede, dar uma orientação, dar um conselho, acolher os irmãos, as irmãs, eram deixados de fazer porque no sábado não podia fazer absolutamente nada durante 24 horas. E Jesus veio quebrar esse elo negativo, essa corrente negativa. Por isso que ele trabalha no sábado. Durante a semana também, mas principalmente no sábado. Fazer questão, Jesus fazia questão.
né? Eu tenho certeza que os apóstolos, mestre, não é por nada não, mestre, mas o senhor sabe que dia é hoje? Que dia? Hoje é sábado, mestre, hoje não devia nem sair de casa. Aí Jesus, e daí que é sábado? Por um acaso, vamos deixar de espalhar a boa nova? Vamos deixar de falar, no caso do pai, né? Do pai dele, nosso pai, né? Vamos deixar de ensinar, vamos deixar de mostrar, curar as pessoas porque é sábado. Então Jesus fazia. Aí que Jesus fazia questão, né? Agora que eu faço questão, Pedro. Aí que a gente chama intimidade. Agora que eu faço questão. Né? O modo orgulho falava mais alto. E aí Jesus ia fazer questão, ia mesmo trabalhar. E que bom que Jesus fez isso. Porque assim nós podemos fazer o bem, estar dispostos a cooperar 365 dias terrestres do ano, né? Que é o homem que conta, o homem, o ser humano, 365 dias terrenos, direto, sem distinção de horário, de dia marcado. Então, graças ao mestre, porque senão, imaginem quantas pessoas iriam, se Jesus não tivesse aparecido, quantas pessoas iriam morrer até hoje. Um dia da semana era fatal que, né? Porque não ia ninguém trabalhar nos hospitais, né? Ninguém. Olha o caos que ia ser, né? Então, só aí, não bom. E Jesus fez questão de curar na frente dos filhos para mostrar para ele que Jesus tinha autoridade de Deus. Por isso que ele estava ali falando, explicando, ensinando, dando as novas diretrizes, as novas orientações, que tem autoridade de Deus. Né? Agora vamos para o nosso estudo central de hoje. A multidão se aglomera em torno de Jesus. Mateus, capítulo 24, versículos... Não, Mateus, capítulo 4, versículo 24 e 25. Capítulo 12, versículos 15 até o 21. E lá em Lucas, capítulo 6, versículo 17 e 19, a gente vai escutar, vai ler, né? A multidão se aglomera em torno de Jesus. Que passagem é essa, Eduardo? Caramba, vamos ver. Então eles relatam assim, esses irmãos. E Jesus, com os seus discípulos, retirou-se para o mar e seguia-o uma numerosa multidão da cidade de Galiléia, lá da Judéia, né? O estado Judéia, cidade de Galiléia, de Jerusalém, da Idumeia, ou seja, Idumeia, então várias cidades, vários estados, né? Tinha pessoas ali da Idumeia, do outro lado do Jordão e ao redor de Tiro e Sidom, ou seja, só que nós lemos 5 localidades diferentes, né? 5 cidades da região, estados. Então imagina quantas pessoas, né? Muitas pessoas. Mas vamos ler primeiro e depois eu volto para cá, porque isso aqui me chamou a atenção. Uma numerosa multidão, ouvindo quantas coisas Jesus fazia, veio até Jesus e disse aos seus discípulos, Jesus disse aos seus discípulos que mantivessem um barquinho para ele, por causa da turba, né? Por causa da multidão, por causa do povo, para que não o comprimissem, pois Jesus curou muitos, de modo a caírem sobre ele, para o tocassem quantos tinham flagelos. E os espíritos impuros, né, os obsidiados, assim que o contemplavam, que olhavam, precipitavam-se sobre ele e gritavam, ou seja, iam para cima dele, dizendo: Tu és o Filho de Deus, e advertiu-os
muito. Jesus advertiu muito para que não tornassem público. E tem uma chamadinha muito interessante. Então, bora lá? Agora vamos esmiuçar um pouquinho. Então, e Jesus, com os seus discípulos, retirou-se para o mar e seguia uma numerosa multidão da Galileia. Galileia, Judéia, Jerusalém, Idumeia, do outro lado do Jordão, ao redor de Tiro e Sidom. Só aqui 7 localidades. 7 cidades. 7 vilarejos. Um vilarejo tinha em média, o que já era muito para a época, 200 famílias, 300 famílias. Então, um estádio cheio, né? Uma multidão. Imagina esses artistas, né? Vocês não têm seguranças, os artistas mesmo da Terra, de agora, 2026, vocês não têm seguranças ali, fazendo cordão, coisa, eles não conseguem caminhar, né? Porque é muita gente. Eles não conseguem se deslocar. Então, com Jesus aconteceu e acontecia o mesmo. Então, era preciso que Jesus precisasse estar um pouquinho afastado para poder falar em segurança. Não era multidão, ouvindo quantas coisas fazia. Veio até ele e disse aos seus discípulos que mantivessem um barquinho para isso. Mantivessem ancorado, mas uma distância razoável, né, da beira da praia, né, da areia, para que a multidão pudesse ouvi-lo, mas também não pudesse chegar até onde ele estava. Para ele, por causa, né, da multidão, para que não o comprimissem. Porque imagina, gente, todos queriam tocar Jesus. Todos queriam pelo menos encostar uma veste, pegar no dedo, um braço, encostar no braço. E por que Jesus pediu isso? Além da segurança física, porque muita gente, né, ia para cima dele, queria abraçar, queria apertar, queria acabar machucando, acabar derrubando, acabar, né? Mas não é só isso. Hoje nós, humildemente, nós que eu digo humanidade inteira, é que uns sabem, outros não sabem, né? Mas os espíritas, os espiritualistas, né, de outras vertentes, sabem que nossa energia vital, que não é só esse corpo, né? Nós somos constituídos de corpo, o que você enxerga, o que você toca, né? Que pele, alma é o que está aqui dentro, né? Que dá vida, né? Para esse boneco, né? Que é um boneco, né? Esse boneco, esse robô, né? É o que dá vida, tá? E tem não é por Deus, né? Um terceiro elemento que é o perispírito. E em volta desse corpo, que você não enxerga, alguns enxergam, alguns sentem a vibração, né? Nós, médiuns, é assim que a gente sabe lidar com as coisas. Todo mundo tem uma aura. A luzinha, né? Azul, dourado, branco, rosa, né? As luzinhas. Sério? Lógico, não é tão grande, mas então tem tudo isso. E conforme a gente se aproxima de um outro ser, né? Outro humano, outra humana, qualquer um, quanto mais se aproxima, as nossas energias, essa aura, ela se conecta primeiro com a aura do outro, antes mesmo da nossa mão, o nosso corpo, nossa aura, encostar na outra pessoa. Por que a gente sente a presença da pessoa, principalmente aquelas pessoas que a gente gosta, que a gente nutre
um sentimento, um carinho, um carinho de amizade mesmo, que a gente pode estar de costas, mas o corpo dá uma vibração por dentro, é um sinal que a outra pessoa entrou no ambiente, entrou na sala, entrou ali perto, tá ali. Por quê? Porque a aura, a luz que cada um carrega, cada um dos 8 bilhões e os outros carregam, a luz chega primeiro, né? A aura, a alma, chega primeiro e, e se fundem. É onde as afinidades rolam. Antes mesmo de troca de conversa e do toque físico, do abraço. É onde, como dizem, os santos cruzam, né? Se dão bem, se afinizam. Imaginem Jesus. E isso é uma sensibilidade. Porque a gente percebe, a gente sente o sentimento dos outros, a gente sente se a pessoa está angustiada, se a pessoa está triste, se a pessoa está melancólica, se a pessoa está eufórica. A gente sente tudo quem é médium. E nós somos pecadores, né? Imaginem a sensibilidade de Jesus, que é puro, puro, puríssimo, puríssimo, puríssimo. Né? Imagina a sensibilidade. Então, era muita coisa. Se nós nos sentimos, né, perturbados de vez em quando é muito, a gente se aproxima, é obrigado a ficar perto, né, assim, no mesmo ambiente que pessoas com pensamentos diferentes, vivências diferentes, experiências diferentes, índoles diferentes. Então, e é um caos energético que não é médio, nunca ouviu falar, nem entende. Mas nós que somos médios e temos sensibilidade e sentimos e percebemos e absorvemos, se nós não nos fecharmos, não cruzarmos os braços, porque um truque é cruzar o braço, é cruzar a perna. Se te der tempo, né, fazer oração, às vezes não dá, mas procurar, né, manter o foco, ficar sério, para poder se proteger, porque é muita coisa. É muita coisa. Imaginem, é um tormento. Imaginem 5.000 pessoas falando ao mesmo tempo. Imagine, falando ao mesmo tempo. Estou aqui perto de você e falando ao mesmo tempo. E fala uma coisa, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra. Se você não soubesse controlar, você fica louco. Não fica? Imagina. Liga a TV, liga a rádio, liga celular, YouTube, sei lá o que, ao mesmo tempo. E fica perto. E bota uma música. Você não vai saber o que prestar atenção. As energias são assim. As auras são assim. Né? Então, se você não tá. Então, Jesus quis ensinar isso aí. Que sim, não é pecado você proteger seu corpo físico, proteger a sua aura, proteger a sua alma, proteger o seu espírito. Porque nós não podemos absorver 24 horas, o tempo todo, as negatividades, os sentimentos de ansiedade, de depressão, que o ser humano possa, né? Não, quanto mais com pessoas a gente vê, né? Então você tem que aprender a controlar isso. E às vezes é necessário um distanciamento acessível que possa proteger você e proteger a outra pessoa. Foi isso que Jesus fez. Não foi uma maldade. Jesus não queria falar com o povo. Jesus não queria que tocassem nele. Não, não é isso. Ele mostrou para nós que mesmo ele, que é puro, teve que fazer isso porque eram milhares, né, de pessoas. E imagine que naquela época, hoje nós somos um pouquinho mais uma versão melhorada, né? Mas naquela época os corações eram duros. A maldade, o mau caratismo, o orgulho era enraizado em 90% da população mundial, né? Mais do que hoje. Se você acha hoje terrível,
Imagine há 2000 anos atrás como é que não era. Que praticamente ainda era a lei do mais forte, do mais esperto, do mais mal, do mais cruel. Era aceitável ser assim, né? E até por questão de sobrevivência tinha que ser meio intransigente, machista, e tudo de ruim, né? Então imagina a aura como é que era, imagina o psique, como é que era o ambiente. Era mais muito, era 100 vezes mais pesado do que o ambiente que nós, médiums, absorvemos hoje. E nós hoje achamos, né, difícil de controlar, difícil de domar, de nos vigiar, né? Que a gente acaba cedendo, acaba entrando uma energia, a gente acaba falando alguma coisa que não é nosso, acaba, mas na verdade é o sentimento de um grupo, é o sentimento de um determinado nicho, determinada pessoa, determinado ambiente, que o próprio ambiente fica impregnado. Então é complicado, gente. Complicado. A gente hoje consegue entender, pelo viés da mediunidade, pelo viés da alma, da aura, né? Dos corpos astrais, a gente, perispírito, a gente consegue entender a dificuldade, um dos maiores sacrifícios que Jesus fez, né? Entre outros, que era suportar a nossa mediocridade, suportar a nossa carga pesada que a gente colocava sobre ele. E ainda colocamos, né? Então, por isso que ele pediu. Não foi por maldade, foi para ensinar para nós que tem que manter um distanciamento, assim, cuidar da sua energia. Eu aprendi a duras penas. Enquanto eu não sabia disso, quer dizer, eu sabia, sempre soube, mas não fazia. Foi terrível, gente. Foi terrível, foi terrível. A minha pele absorvia, aí o olhar era triste, por mais que as pessoas perguntavam, você está triste por quê? Você está chorando? Ou chorou, né? Eu disse, não chorei, não chorei. Não estou triste, mas era tanta energia, e eu não sabia controlar, não sabia dominar, né, me proteger, que absorvia. Imagina trabalhar com 5 mil pessoas. 5 mil pessoas, gente. Para vocês que trabalham só com 2, 5, 10. 5 mil pessoas passando por você e por perto, assim, e você tem que conviver. É uma mini cidade, é um mini bairro, mas ali, ó, num terreno, no mesmo ambiente. Então é uma prova, assim, terrível para nós que somos médios. É terrível, gente, é terrível. Mas é uma prova de resistência. E a gente não desiste. Mas não é fácil. Tem que estar em constante vigiar e orar. Aí que a gente aprende a verdadeira palavra. Vigiar e orar é muito importante. Vigiar, para cuidar, não deixar tomar conta, né? Descobrir o que é seu, o que é meu, o que não é meu. Né? Mas de vez em quando a gente é ser humano, resbala. E aí fala uma frase, diz algo que depois disso se arrepende. Mas não é a minha natureza. Né? Então, é assim. Então, temos que saber. E como é que a gente faz? Orando, vigiando, cuidando dos pensamentos, cuidando das atitudes, descobrindo quem você é de verdade. Porque ao se conhecer por dentro é isso. Daí a gente consegue, não, talvez não na hora, mas né, consegue, não, mas eu não sou assim. Porque sentimento de raiva, se eu estava tudo bem em casa. Tá tudo bem em casa. Né? Então é aqui. Então é o ambiente que está me atrapalhando. E se é o ambiente, eu tenho que fazer uma reza, eu tenho que fazer um jeito, né? Para não aceitar aquele pensamento, não aceitar aquele desejo. Porque não é eu, não é você, não somos nós. Mas para isso temos que nos conhecer de dentro para fora, como Jesus ensina o tempo todo, e esse livro aqui é direto. Então, por causa da turba, para que não o comprimisse, pois curou muitos de modo a caírem sobre ele. Sim, porque imagina o tumulto que era, né, gente? Ao ver Jesus curando um, Jesus curando o outro, mas não queriam respeitar a fila, senha foi no século
1500, que por aí que apareceu o tal de senha, né? Quem chegar primeiro na fila. Que fila que é nada. Era a lei do mais forte empurra. E não quer criança e mulher grande, não, basta empurra. Então era um caos, né? Era um caos. Então Jesus tinha que botar um limite. Por isso que Jesus foi pro tal barquinho lá para falar um pouco. Não foi assim porque Jesus resolveu, para fazer uma cena bonita aqui para ficar para os evangelistas escreverem, né? Porque daqui a 9 séculos vai ter a Bíblia, vai ter um, né? Não, foi pensando em proteger a aura dele, a alma dele, né? A sanidade dele, o corpo dele. E as próprias pessoas, né? Porque quando a gente vê um tumulto numa multidão, é pisoteio, né? A pessoa cai, os outros pisam em cima. É ou não é? Então, para proteger as pessoas também. Não foi assim, de caso pensado, para ficar bonito na história, ficar bonito nas fotos, porque parece, né? Mas não. Tudo tinha um porquê, tudo tem um porquê. Tudo tem uma razão de ser. E é assim nas nossas vidas. Tudo tem uma razão de ser. Para o bem, para o mal. Depende das nossas escolhas anteriores, atuais e futuras. E também depende o que nós vamos fazer para resolver aquelas situações. Mas tudo tem uma razão. Nada é a esmo, nada é casual, né? Porque Deus está brincando com o nosso destino. Não, tudo tem um porquê e visando sempre o nosso crescimento, nossa evolução. Então, pois curou muitos de modo a caírem sobre ele, para que o tocassem quantos tinham flagelos, né? Dores, aflições, né? Hoje é depressão, ansiedade. Então, era só encostar em Jesus já melhorava. E é real, né, gente? Quem aqui, né, imagina, né, com Jesus, mas quem aqui é amiga de uma pessoa ou de uma família, um casal? Vamos botar um casal, né? Um casal que realmente é do bem, que realmente é honesto, que realmente tem um coração bom, o casal, os filhos ali. Realmente. Eu conheço família assim, aqui em Frederico mesmo. Realmente assim. A família da mãe solo. Que realmente é assim. Você entra no lugar aonde está aquele núcleo ali, seja no ambiente de trabalho ou na casa do meu trabalho, que eu digo assim, do núcleo, né? Porque às vezes muita gente não dá. Não é. Mas no núcleo ali que tá os filhos, né? E o patriarca, a matriarca, você, mesmo que não seja médico, nunca ouviu falar, mas você sente, né? Que você sente bem. Aí você chega com dor de cabeça, chega angustiado, chega com tristeza e tal. Aí começa a conversar, nem tocou no assunto da sua tristeza, nem. Mas começou a conversar ali com sua amiga. Conversa, né? Toma um chimarrão, um café, né? Aí pros irmãos paulistas da Bahia. Vender. Um pãozinho de queijo, né, meus mineiros? Pãozinho de queijo, né? E, de repente, você esquece que você chegou com dor de cabeça. Você esquece que você chegou cansado, que você chegou angustiado, que você chegou com problemas particulares, né? O que é isso? É que aquela família, naquela casa deles, aonde eles convivem, né? Ficam a maior parte do tempo, né? Eles são verdadeiramente honestos. Eles são verdadeiramente seguidores de Jesus. Então, o ambiente, ele é limpo.
translúcido. E quanto mais limpo e translúcido é o ambiente, né? Quando eu falo não só a parte material de lavar e passar pano, não. É a parte espiritual, a parte que você não enxerga de onde você está. Porque, vocês queiram ou não, sabia que todos os seus pensamentos, seu caráter, seu modo de ser, né, suas virtudes, o que você acha correto, brigar, resmungar, falar mal, ou... Mas se é essas coisas aí, beber, fumar, falar mal, resmungar, brigar, discutir, inveja, essas coisas lá, fica uma espécie de uma nuvem, por mais que tenha uma luz de LED, a luz mais potente, mais forte, 1000 watts, 1 milhão de watts, materialmente é claro, né? Aqui é claro. Mas se eu sou uma pessoa vingativa, uma pessoa invejosa, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa... só as coisas ruins, materialmente é claro que... Mas se vocês pudessem pegar uma lente e olhar o ambiente, olhar a atmosfera, e isso influi em nossas vidas, e muito, ia ser carregada, ia ser escura, ia ser pesada, densa. E como é que eu sei quando o ambiente da minha casa, o ambiente de onde eu convivo mais tempo, eu estou limpando ou estou sujando? Se eu me sinto bem, se quem convive comigo na maior parte do tempo é feliz de verdade, ri, amizade, né? Feliz. Me sinto bem. A sua casa, o seu ambiente tá limpo, né? Tá limpinho. Você tá passando pano, você tá cuidando. E você cultiva os bons pensamentos, você cultiva as boas ações, você cultiva as boas virtudes, você cultiva a sua fé, você é caridoso, você é caridosa, você é acolhedor, você é acolhedora, você é justo, Quanto mais for assim, mais limpo é o ambiente do seu quarto, da sua casa, da sua sala, todo o ambiente, toda a casa. Mas tem 50 quartos. Toda a casa. Não se preocupe. Aí você se sente feliz, você se sente leve. Tanto é que você pode estar cansado, sobrecarregado, muitas tarefas, multitarefas, né? Muitas cobranças profissionais, materiais, mas você abriu a portinha da sua casa, né? Entrou, fica tudo lá fora. É como, você nem percebe, mas se você começar a perceber, melhor ainda. Daí você cultiva. Virou abaixar, você se sente mais leve, feliz, tranquilo, harmoniosa. Por quê? Porque o seu ambiente está em paz. E se vir uma visita te visitar, seja qualquer pessoa, amigo, amiga, desconhecido, só no que fica 1 minuto, que fica 5 minutinhos ali com você e paz, vai se sentir bem, vai se sentir em paz, vai receber. Então, é uma forma de ajudar as pessoas sem mesmo se dar conta. Sabia? Se você é harmonioso, é harmoniosa, é tudo isso que eu falei de bom, quanto a ser um seguidor, uma seguidora de Jesus, honesto, procura ser honesta, procura não errar tanto, procura ser bom, procura ser boa, e o seu ambiente é limpo. Para você que não tem nada, não entende, nunca ouviu falar de mediunidade, nunca ouviu falar de doutrina espírita, mas mesmo assim, para você aquela visita é normal, você tomou chimarrão, você conversou, você riu, contou piada, visita normal não falou de Deus, de Jesus, nem tocou no assunto, ninguém tocou no assunto, porque é uma visita normal, falar até de negócios, até, né, de empreendimentos, coisa normal.
para você. Mas por você e sua família serem justos, serem o mais puro possível, mais harmoniosos, verdadeiramente, ter uma afinidade verdadeiramente, né? Sem máscaras, vocês estão cuidando daquelas pessoas que visitam vocês e não sabem. Vocês estão orientando, estão protegendo, estão cuidando da saúde deles, saúde mental, saúde corporal, saúde espiritual, e não sabe. Porque muita gente acha que só pode ser caridoso, só pode ser doador, doadora, ou salvar a humanidade fisicamente, né? Se aparecer para o mundo, se sair de dentro de casa e ali que todo mundo está vendo, ou uma pessoa vê, né, que você está doando, que você está conversando, que você está interagindo. Não, às vezes só em receber a visita assim, e o seu ambiente ser limpo, o ambiente eu não digo só material, né, gente, eu digo o ambiente espiritual, né, sua casa, você está ajudando a pessoa, porque Deus, Jesus, quando vê que a sua casa é tudo isso de bom que eu falei, que você nutre através dos seus pensamentos bons, das suas atitudes boas, esse ambiente limpo, esse ambiente puro, onde Deus pode entrar na sua casa verdadeiramente, Jesus, os mentores, porque quanto mais limpo, mais o ambiente mais puro, mesmo que tenha 50 membros da família, mas o mais afinizado possível de verdade, né? Deus, Jesus, utiliza a sua casa para que receba as pessoas. Às vezes as pessoas vão lá achando que é para conversar com você, que é para te visitar, que faz tempo que não visita um amigo, uma amiga, tá com saudade, coisa. Mas foi Deus, Jesus enviando. Vai lá, você está precisando tirar sua negatividade, tirar esses olhares de inveja que botam para cima de você, as coisas, né? Você está precisando renovar suas energias. Vai na casa da fulana, vai na casa do Beltrano, vai lá no seu parente, na sua parente, e você vai. Vai no sítio, vai na fazenda, e você vai. Achando que é coisa sua. Não precisa ir lá. Não, é Deus, é Jesus, é o teu mentor, Deus da guarda te inspirando a você procurar. E você chega lá e você se sente bem. Quando nós nos sentimos bem, quando a dor de cabeça passa, aquele peso, aquela angústia, quando só me olhar para a pessoa assim, é automático, não adianta. Um está nutrindo o outro, um está cuidando do outro, sem saber. Quando sabe, melhor, mas sem saber. Cuida, às vezes, só disso cuida mais, é o verdadeiro amor, mais do que materialmente. Né? Quem vai levar para o hospital ali, vai cuidar, vai levar para o carro, né? Porque você está cuidando da alma. Você está cuidando do espírito, você está limpando a aura da pessoa, você está trazendo a pessoa instintivamente para o correto, para o certo, que é para mais perto, para conviver verdadeiramente com Jesus, sem tocar uma palavra de Jesus. Só em você sendo uma pessoa honesta, justa, verdadeira, bondosa, caridosa, tudo de bom, né? Tudo a parte de Jesus. Então a sua aura, ela transforma o ambiente. E é verdade, gente, é verdade. Mas quando é muita gente, assim, é meio difícil, né? Você é sozinho ali, você é o único. Mas quando aparece mais uma pessoa, aí já fica quanto mais pessoas aparecerem, melhor. Mas quando é só na sua família, só na sua casa, só no seu ambiente ali, aí sim a potência ela é triplicada. Então a pessoa só entrar na tua casa ali, conversar com você 5 minutinhos, melhora. Ou com você mesmo. Só abraçar, só tocar em você. Só tocar no seu ombro. Verdade, gente, é verdade. É verdade. Quanto maior afinidade com Deus, com Jesus você tiver, mais você está trabalhando para Deus, para Jesus e nem percebe, nem sabe. Porque tem muita gente, né, que fica assim, eu queria tanto trabalhar para Deus, mas eu sou tímido. Eu queria tanto trabalhar para Deus, mas eu
Eu não me vejo saindo por aí falando de Deus, de Jesus. Você trabalhe, pode trabalhar sendo uma pessoa justa, uma pessoa boa. Trabalhe você internamente para se aproximar mais de Deus, Jesus, e automaticamente você estará trabalhando para a humanidade, para o mundo. Muito mais, às vezes, do que quem aparece na multidão. Porque para Deus, para Jesus, é o seu coração que importa. É a sua aura, é a sua alma, é o ambiente que você deixa limpo na sua casa e no seu local de trabalho, aonde você for. Às vezes é no carro. Às vezes, quando você dá carona para alguém, você também. Eu tenho um amigo que me dá carona uma vez por mês, né? O evangélico, e o carro dele é limpo, maravilhoso. E eu que recebo as bênçãos. Por que eu faço questão de querer carona com ele? Porque na verdade é eu que recebo as bênçãos. Porque o homem é bom, o homem é justo, né? Segue a religião dele, né? Fielmente. Então o carro dele, que é onde ele mais fica mais tempo, né? É limpo. É a aura, a alma. Se você pudesse sentir, se você pudesse saber o que você sente quando você entra num lugar assim, num carro, na casa de alguém, de um amigo, de uma amiga, se você pudesse sentir, se você tivesse essa consciência que nós espíritas temos, você iria observar e compreender o valor de estar com as pessoas certas para cuidar da sua alma, cuidar do seu corpo e você também cuidar do outro, mesmo sem trocar uma palavra. Nós podemos vir do meu trabalho até em casa, 20 minutos no carro, sem trocar uma palavra. E mesmo assim eu sei que eu vou estar sendo beneficiado pelo ambiente, pela boa energia dele, pela boa vibração, né? E ele vai estar sendo beneficiado pela minha boa energia, mesmo se não tocar uma palavra. Por quê? Porque eu sei que o ambiente ali é limpo. Porque ele nutre o ambiente dele. Pois é um homem honesto, um homem justo, um homem bom, um homem que segue a religião dele, né? Evangélico. Que é isso que é o nosso dever. No momento que a gente escolhe uma religião, eu vou ser espírita. Então segue aquilo. Eu vou ser católico, segue aquilo. Eu vou ser evangélico, segue aquilo. Porque a gente diz, a gente lê, mas seguir mesmo são poucos, né? Porque todas as doutrinas, alguma coisa a gente tem que deixar para trás. Algumas escolhas nós temos que fazer. Nós não podemos seguir os dois mundos ao mesmo tempo, 100%. Em algum momento a gente vai ter que abrir mão de alguma coisinha ou outra. E quando a gente aprende isso e faz, a gente limpa o ambiente e consegue ser útil para o nosso irmão. Então Jesus teve que ir, né, lá para o barquinho para poder ficar com o seu ambiente limpo, com a sua alma, aura, né, limpa, para poder receber na hora, né, o direcionamento, a luz, a energia, a saúde, as bênçãos de Jesus, de Deus, para ele poder passar para os seus irmãos. É assim com nós. Quanto mais puro você tiver, quanto mais pura você tiver, quanto mais fiel a sua fé, a sua doutrina, a sua religião, mas fiel mesmo, não toda boca. Fiel mesmo. E mais justo, mais bom caratismo, boas virtudes, né? Sem orgulho, sem egoísmo, sem vaidade, que são as três coisas que afastam nós de Deus, de Jesus e da humanidade, né, dos irmãos, das irmãs, mas mais apto ao trabalho, ao serviço, à seara de Deus, de Jesus você está. E aí você recebe diretamente, e é verdade, diretamente da fonte. Que coisa mais linda quando você consegue isso, sem esforço, sem trabalho, assim, de que tem que, sei lá, negociar. Porque com Deus não se negocia, né? Ou tu demonstra amor, ou tu demonstra
querer mudar, querer ser fiel, ou fica ali. Agora, quando você demonstra amor, você demonstra querer mudar e tenta mudar, e Deus percebe, e Jesus percebe, é uma fonte contínua. Aí você faz o seu serviço físico, você trabalha, você pode fazer 10 funções e não vai se cansar. Eu mesmo eu falo 1 hora e meia, 2 horas com vocês, mas se eu não olhar para o relógio, é 5 minutinhos, 10 minutinhos. Quando eu desligo, ou quando eu olho, eu penso, que 1 hora? Mas para mim é como se fosse 5 minutinhos. 10, não tá 10. Eu não fico cansado. Né? Não dá staff na cabeça. Nada. Porque é um super gênio? Não. É porque é a prova real de Deus, de Jesus e dos estudos, das leituras que a gente aprende na vida e pesquisando, que é assim. Quanto mais ligados a Deus, quanto mais focados na nossa fé, verdadeiramente, ou o mais verdadeiro possível, né? Porque 100% não dá para ser, né, gente? Isso aí, no estágio, é quase impossível. Mas 80%. Tá, 70%. 70, 80% fiel a Deus, a Jesus, a fonte ela é contínua. Ela é contínua. O dia todo, a noite toda. E você não se cansa. Nem mesmo no seu local de trabalho. Nem mesmo nada. Você pode fazer 10, 15 funções. Você pode fazer 3, 4 trabalhos diferentes. Você pode. E você ainda vai achar tempo para fazer outras coisas. Porque é contínuo. Então, a gente está doando para o trabalho físico, doando para o trabalho para as pessoas, que eu estou doando para vocês. Minha energia, meu tempo, né? Mas a gente recebe ao mesmo tempo. Então, no momento que eu desligo, que eu paro, não gastei, porque o que foi gastado, Deus ficou repondo, Jesus fica repondo. E é assim na sua vida, assim nas nossas vidas. Então, quanto mais nós doamos, quanto mais nós damos, Jesus vai dando, Deus vai dando, Deus vai nutrindo. E aí quando você acha que vai ficar esgotado, que está dando demais, doando demais, né? Você percebe que não fez falta. Seja coisas materiais, mas a saciedade espiritual, a saciedade. Por isso que Jesus diz que ele é o pão da vida, né? Porque é isso. A gente não se cansa. Ele está sempre nutrindo. Sempre nutrindo. Então, quanto maior você for amoroso, amorosa, caridoso, caridosa, mais você recebe de Deus e de Jesus. E é na hora, é instantâneo. Não se cansa. Fazer o bem não se cansa. Jamais. Ser honesto, honesta, não é errado. Pelo contrário, é o correto a ser. Por mais que te contrariem, por mais que não te entendam, porque cada um tem sua evolução, né? Cada um tem seu momento. Não te entendam hoje, não te entendam durante 10 anos, 50 anos, mas continue sendo honesto, sendo honesta. Continue seguindo a sua fé, a sua orientação, por mais que não te entendam. Porque é cada evolução, né? Cada pessoa, cada grupo, às vezes é uma cidade, às vezes é uma localidade, que a evolução é daquele jeito, ainda não atingiram um patamar para entender, né, o que é fé, o que é religiosidade de verdade. Então, não vão te compreender. Se não compreenderam Jesus, não compreenderam João Batista, nenhum dos profetas foram compreendidos no momento. Nenhum. Todos tiveram perseguições, todos foram presos, foram assassinados, foram crucificados, foram rejeitados. Então, isso não mudou e não vai mudar. Então, não tenha medo de críticas. Ah, porque agora eu vou ser católico, porque agora eu vou ser evangélico, e aí as pessoas vão maldizer, não vão me aceitar, vão se afastar de mim. Se afastarem, problema deles, problema delas.
Você tem que fazer o que o seu coração mandar. E saiba, que eu vou dar um spoiler. Quem segue Jesus, quem escolhe Jesus, não se arrepende. Por mais que fique isolada, que fique isolado, que até a família, qualquer pessoa, até as pessoas que a gente ama, acaba, né, escolhendo outros lados, escolhendo o outro lado, né? Já me aconteceu muito isso. Não se diminua, não deixe de ser quem você é, não deixe de confiar em quem você confia, né, na sua fé, na sua religião, por opinião alheia. Olha aqui, ó, Jesus curando eles, Jesus ensinando pessoalmente, e eles estavam confabulando, né, cochichando para achar uma brecha para prender Jesus, para matar Jesus. E Jesus estava doando amor para eles, cuidando de... Se fizeram isso com Jesus e fazem até hoje, aí nós que somos simples grãozinho de areia, vamos ficar melindrados com opinião alheia? Não, eu já fiz isso e me arrependo. Peço perdão quase todos os dias, pessoalmente, né? Porque eu me escondi por 7 anos aqui, porque, né, não vão aceitar que eu sou espírita, vão achar que eu sou louco, que eu sou doido. Mas, gente, sou eu. Não, a gente não pode mudar a natureza da gente. É errado querer mudar a natureza da gente. Deixar de ser quem você é de verdade para agradar um grupo, para agradar sua esposa, para agradar seu marido. Porque se a pessoa não te ama, não te aceita, seja marido, seja mulher, seja namorada, como você é, a sua essência, aonde você se sente bem, você se sente feliz. E aí que eu não faço a religião, qualquer coisa, mas que é a sua essência, que é o sua forma de ser. Nunca tente se encaixar para caber num determinado grupo, diminuir a sua luz, diminuir a sua verdade, diminuir o que você sente no coração, o que você conhece, os seus conhecimentos, para caber num grupo que nem tá aí para você, ou para caber a sua namorada, seu esposo, que nem tá aí para você. Eu já fiz muito disso antes de 2025 e me arrependo mesmo, né? Eu vou parar, vou esconder, vou ler escondido, mesmo casado, porque a mulher tem medo, a mulher ela não quer. Vou fazer o meu evangelho só em pensamento, né, que é ler quietinho ali, como se fosse um crime, como se fosse Deus com perdão, uma droga, né, coisa tóxica. Não, ler bem quietinho aqui, escondidinho, porque a minha mulher não gosta, meu marido não gosta. A família do meu marido diz que é coisa de louco, de louca. Se o teu coração gosta, se você se sente bem sendo evangélica, da Assembleia de Deus, da Universal, se você se sente bem sendo católica, se você se sente bem sendo espírita, não se diminua. Eu só entendi isso depois de duras penas, depois de 7 anos de sofrimento. Porque quando a gente não é a gente mesmo, né? A gente sofre, gente. A gente sofre. A gente nem tem por que está sofrendo, por que é triste, por que é angustiado, por que nada dá certo na vida, por que a vida está travada, por que está tudo parado, sendo que você, né? Porque você está se diminuindo a sua luz para caber num determinado grupinho, num relacionamento que não te quer de verdade ali e nem no relacionamento. Porque a pessoa que te ama, verdadeiramente, não olha para o seu status social. Não olha se você é rica, se você é rico, se você pode bancar os luxos. Não olha para o seu... Não é contra as suas virtudes boas. Porque se a pessoa é contra as suas virtudes boas,
que é a fé, que é seguir Deus, seguir Jesus, aí já é um sinal que não é para você. Só que a tia, né, enquanto a tia é jovem, a gente né, vai batendo a cabeça. Não, eu vou mudar ele. Eu pensava isso, eu vou mudar ela. Eu vou mostrar Jesus. Não, porque a pessoa não está preparada. A pessoa tem medo. A pessoa não sabe. E aí você perde tempo e luz, energia que você podia estar ajudando seus irmãos, suas irmãs. Que essa é a tua missão. Ajudar seus irmãos, suas irmãs. Se seu namorado, se a sua namorada, se seus amigos, se sua família, seja quem for, não entende, é assunto deles. Não se diminua. Não deixe de ser quem você é. Você, irmã, irmão, qualquer um aí, de qualquer religião, vocês são sementes de luz. Vocês são a voz, os pés, as mãos, a boca, os olhos, a energia, a presença da espiritualidade de Jesus, de Deus. Vocês são a essência divina de Deus, né? Não tem aquela história? Vocês são semelhantes, né? Vocês foram criados semelhantes à imagem e semelhança de Deus. Então, a interpretação, se você foi criado, vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus, no seu DNA, de todos os 8 bilhões, 25 bilhões, na verdade, né? Encarnados, encarnados, são deuses, né? E vocês são deuses, deusas, né? Tem deusas maravilhosas, são deuses, deusas. Por que vai se diminuir? Vai deixar a sua essência, que é de amor, de fé, de espiritualidade, de luz, para caber num grupinho, para caber para o seu namorado, para sua namorada. Se eles não te aceitam, não é para você. Simples assim. Porque no momento certo, Deus coloca o homem, a mulher, para ser o seu relacionamento, para ser a sua esposa, para ser o seu marido, aceitando você com suas qualidades e as suas más tendências. Sem cobrança, sem julgamento, sem interesses. Mas basta, tem que ter discernimento, tem que estar sempre, mas nunca abandone Jesus. A proposta é: nunca abandone Jesus. Não importa o caminho que você usa, que você vai usar, né? Se é através do meio evangélico, se é através do meio católico, se é através da doutrina espírita, se é através por si só, né? Mas nunca abandone Jesus por A, por B e por C. Porque quando a gente abandona Jesus escolhendo A, ou escolhendo B, ou escolhendo C, em algum momento a gente se arrepende. Porque a gente sofre, quebra a cara, a vida trava, não é feliz e não entende o porquê. Acha que Deus não ama, acha que Jesus abandonou, acha que o anjo da guarda abandonou. Não, quem abandonou foi você. Quando a gente diz não para Jesus, a gente está fechando a porta da casa para Ele. A gente está fechando a porta da nossa vida na cara dele. Então pense bem, se o seu marido, se a sua namorada, se a sua mulher, ou família, ou amigos, né, são contra a sua fé, pense bem. Quem merece mais atenção? Jesus? Deus? Teu anjo da guarda, que te ama de verdade, que não vai te abandonar, mesmo ficando quietinho ali?
Ou essa mulher, esse homem, que não te leva para lugar nenhum, pelo contrário, te leva lá para trás, estagna a sua vida. Porque quando afasta de Deus, quer afastar de Deus, afastar de Jesus, não deixar você ler, não deixar você comentar, não deixar você ir na sua igreja, né? Tem muita mulher que passa por isso, gente. Muito homem também. Eu fui, né? Passei por isso muitas vezes, né? Não deixar você olhar nada, não deixar você ter uma horinha, meia hora por dia, ou um dia da semana, que seja. Será que te ama de verdade? Ou quer só usufruir daquilo que você pode oferecer, seja bens materiais, seja status social, né? Seja, né, o próprio corpo, né? Satisfação, né? Porque quem ama de verdade, além do status social, do corpo, né? Porque somos seres humanos, né? Não vamos ser hipócritas, mas além, quer que você cresça, quer que você esteja em constante união com a sua fé, com Deus, com Jesus, com o certo, com o correto. Porque quem ama de verdade sabe que você estando feliz, você estando nos braços de Deus, de Jesus, e sendo correto, correta, você vai crescer, você vai evoluir, você vai ser uma alma pura, você vai transcender. E se o amor for puro e verdadeiro, não será só aqui, será na 5D, como já é, será em outras encarnações, será em outros planetas. Então, quem ama de verdade quer que o outro cresça também. E não empurrar. Mas aí é discernimento. Aí é a pessoa aprender a olhar, a ver, né? Porque tem muitos que são cegos e cegas. E a gente tem que deixar. Tem que deixar. Dói, mas tem que deixar. Então, gente, não podemos intervir, né? Tem que deixar. E a gente sabe, a gente vê, a gente ouve, né? Tudo bem. Tem que deixar a pessoa aprender, a pessoa ver, porque a gente aprende com os erros, né? Eu mesmo tive que aprender com muitos erros. Muitos erros. Porque agora estou meio ressabiado. Mais aberto. Mais aberto. Mais velho, né? Mais experiente. Então, vamos, 1 hora, né? 1 hora e pouco, vamos encerrar. Lá no nosso Pai Nosso, agradecendo a todos os irmãos e irmãs que porventura estão aqui ao vivo, eu não consigo ver, eu teria que ter outro celular aqui para ver, que porventura estejam conosco ao vivo, aqueles irmãos e irmãs que irão vir nos nossos encontros dos fortes, ao irmão e irmã que está com o nosso, né, semanal programa Spotify, né, Vamos Falar com Jesus. Muito bem-vindo, bem-vindas e muito obrigado de coração. Um abraço fraterno, espiritual, energético, meu, da mentoria, da espiritualidade amiga, do seu próprio anjo, da sua própria mentora espiritual, padrinhos espirituais, dele, de Jesus, Deus, de todo o universo, dos espíritos das almas boas que querem o seu bem, o nosso bem. Nosso coração está sempre com vocês em gratidão eterna por nos acompanhar, por participar e nos incentivar, porque ao nos acompanhar, vocês nos incentivam a não desistir dessa linda tarefa que é crescer, estudar, ler, relembrar, rememorizar, né? Ter uma nova perspectiva não é a palavra final, é uma nova perspectiva, é uma nova visão, ou uma visão diferente, né? Mas não é a palavra final. Quem somos nós para dar a palavra final? É uma visão diferente da fé, né? Mas que ajuda muito as nossas vidas. E se ajuda muito as nossas vidas, por que não compartilhar, né? Então, vamos fazer nosso famoso Pai Nosso, né? Que é para encerrar. Bora lá? Pai, Jesus, mentores, agradecemos por mais uma noite de estudo.
por mais uma noite de leitura saudável, em que tivemos e recebemos boas e ótimos esclarecimentos sobre a fé, sobre o verdadeiro sentido de sermos cristãos, de crermos em Ti, ó Jesus, em Ti, ó Deus, e de recebermos o amor e o amparo de nossos padrinhos e madrinhas espirituais, os famosos anjos de guarda. Com o Pai Nosso, damos por encerrado nossa leitura saudável desta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja, assim será. Uma ótima noite a todos. Para aqueles que vão trabalhar, vão na santa paz de Deus, de Jesus, protegidos e amparados pela espiritualidade amiga, pelo seu guardião, pelo seu mentor, que ele vai de carona. Dê carona para o seu mentor, para o seu anjo da guarda, para Jesus, e ele protegerá seu ônibus, protegerá seu carro, protegerá você, protegerá sua família. E aqueles que vão trabalhar amanhã, vão com segurança e voltem em segurança. Do mesmo jeitinho que vocês estão hoje, que vocês possam voltar, porque vocês têm gente em casa que ama vocês. Eu vou embora sozinho. Mas em algum lugar tem um familiar seu. E esse familiar gosta de você, ama você e quer rever você. Então se cuide. Se cuide no trânsito. Respeite as leis de trânsito. Se cuide no trabalho. Respeite, use os EPIs. Se proteja. Bom, combinado? Para que vocês possam estar aqui me incentivando a continuar lendo, continuar estudando. Porque daí eu aprendo junto com vocês. Eu não sou professor, não sou doutor da lei, nem quero ser doutor da lei. Porque Jesus bateu tanto nos doutores da lei que não, melhor não. Deixa eu aqui quietinho, né? Eu aprendo com vocês. Então, o intuito de ler e de gravar isso aqui é justamente para aprender. Né? Um desafio que daí eu sou obrigado a ler e aprender. Então, eu melhoro minha vida e vocês melhoram a vida de vocês e vocês melhoram a minha vida. É uma troca. Então, muito obrigado. Gratidão. Até amanhã. Amanhã, sexta-feira, né, por volta desse horário. O mesmo horário. Estaremos realizando o nosso Evangelho no Lar. Daí é um outro livrinho, né? E aí, no mesmo sentido, às vezes é a mesma passagem, né, porque é Jesus, mas é um outro viés. É um compromisso com Deus, com Jesus, com a espiritualidade. Então, conto com vocês, conto com a presença de vocês, aqueles que puderem estar ao vivo, aqueles que não puderem estar ao vivo, devido a tudo que eu já falei lá no início do vídeo, que estejam nos cortes, estejam no nosso programa semanal, mas estejam. Um abraço, fique com Deus e que Deus proteja vocês e nós. Até amanhã, se tudo der certo, se o Pai permitir, se Jesus quiser e nos orientar, estaremos aqui para mais um. Amanhã, sexta-feira, é o Evangelho no Lar. Hoje, leitura do Novo Testamento. Obrigado, fique com Deus e até a próxima. Um abraço.